regulação, sinistro e vários outros assuntos que envolvem tanto o embarcador, transportador, a cadeia logística do seguro. Vou falar com o Luciano Fracó, foi um dos participantes do evento, apresentou aí uma excelente questão para ser debatida, né? Tudo bem, Luciano? Tudo bem, bem. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o evento em si e sobre o tema que foi abordado. Veja bem, hoje nós abordamos o tema sobre a responsabilidade do despachante aduaneiro no processo de seguro devido às grandes avarias hoje que nós temos, tanto avaria de mercadoria como avaria de responsabilidade civil, né? Hoje o despachante aduaneiro, ele não é mais aquela pessoa que leva e traz documentos para a Receita ou apresenta documentos. Ele é mais um consultor de comércio exterior. O nível do despachante aduaneiro, ele aumentou muito. Então, veja bem, hoje o despachante aduaneiro, ele responde por uma classificação errada que pode gerar multas milionárias. Ele responde por um enquadramento errado de um ex-tarifário, que é sobre responsabilidade dele, né? E o seguro hoje é muito importante tanto para a classe do despachante aduaneiro como para o importador, porque prevê essa segurança de que se ocorrer alguma falha, né, ou até mesmo, como eu mencionei, a nossa legislação aduaneira, ela é interpretativa, então dependendo da interpretação do agente fiscalizador, tendo essa interpretação contra o importador, ele pode ter essa garantia tendo um seguro de responsabilidade civil, principalmente nas questões que hoje são muito relevantes, que são questão de classificação fiscal, enquadramento de mercadorias, recolhimentos de tributos, então isso é muito interessante. Você está me falando o seguinte, é uma mudança de conceito, quer dizer, Sim. não é só apenas uma mudança de vai e vem, da burocracia, mas é do próprio conceito, né? Hoje, o despachante aduaneiro, você falou que ele é bem um consultor, mas precisa de ser especializado, né? Eu acho que talvez hoje a palavra, quanto maior conhecimento, menos risco. É o que eu quis dizer quando eu falei elevou o nível. Então hoje o nível do despachante aduaneiro ele tem que estar atenado com as novas legislações, com as novas tecnologias, ele tem que ser uma pessoa que tenha noções interdisciplinares, não somente sobre a legislação aduaneira, ele tem que ter uma noção de legislação comercial, legislação tributária, legislação penal, civil. Então ele aumentou o nível de exigência do profissional despachante aduaneiro. Hoje o despachante aduaneiro, realmente, ele é um consultor em comércio exterior. Então ele tem que saber, o que significa um drawback, o que eu faço quando eu tenho um problema com uma classificação fiscal junto a um fiscal, como eu vou debater com esse fiscal que a minha classificação fiscal está correta, ou qualquer outro tipo de processo, como debater. Então, hoje o despachante aduaneiro, vamos equiparar, o despachante aduaneiro ele está quase chegando a um nível de um advogado sem diploma. Essa é a grande verdade. Na sua concepção, o mercado reconhece isso? O mercado já vê essa participação ou ainda não? Não, infelizmente ainda não. O mercado hoje ainda ele está nos cobrando isso, mas não reconhece esse tipo de nível que está chegando a cobrança de um despachante aduaneiro. E quando não reconhece isso, qual que é o principal risco? O principal risco é você ter contratações de alguns profissionais que acabam cometendo alguns tipos de erros e você tem que arcar com essas despesas, né? Quer dizer, porque ele não tem esse conceito, não chegou a esse desenvolvimento profissional, né? Isso. Tá, então é uma Aquela regra, né? O barato às vezes sai caro. Quer dizer, você conhecer realmente o custo, né? Eu diria nem caro nem barato, que tem um custo. E quando esse custo não é observado, o risco aumenta consideravelmente, né? Isso no mercado. Queria que você falasse um pouquinho sobre o evento agora. Como é que foi esse debate? Olha, o debate foi muito interessante porque houve a primeira sessão foi expor a profissão do despachante aduaneiro. Nós tivemos o Fábio e o Sossa debatendo sobre algumas peculiaridades, né, que eles acharam importante. Foi muito interessante, por exemplo, o Fábio falou muito sobre classificações fiscais, o Sossa levantou sobre
OEA, nós tivemos um dos participantes que questionou a questão de abertura de mercadorias, de embalagens no porto, aeroporto, qual é o risco, porque você tem o sinistro depois do transporte até entregar no cliente. Foi muito interessante a questão dele, foi até num momento peculiar, porque, veja bem, hoje nós temos a opção de transferir uma carga do direto sem conferência no terminal, e a gente sabe que, veja bem, a pessoa que está abrindo uma caixa, às vezes abre a caixa por uma falha, acaba batendo uma marreta ou uma ferramenta num equipamento hiperdelicado. Então, o desconhecimento muitas vezes leva a um prejuízo maior. E aí entra o papel, claro, do despachante também em orientar tudo isso, né? Isso. E o despachante tem uma dessas obrigações. E também nós tivemos a questão da carta protesto, que foi questionada se o despachante era responsável. Hoje, essa responsabilidade de enviar carta protesto para o armador, para o agente de carga, para o terminal portuário, transportador rodoviário, está na responsabilidade do despachante aduaneiro. Quer dizer, não dá para fugir. Não dá para fugir. Então, quer dizer, a máxima hoje, né? As empresas buscam redução de custo e uma dessas reduções de custo é transferindo algumas obrigações que seriam teoricamente dela, passando para um prestador de serviço, visando a otimização da mão de obra, né? Um exemplo, nós estamos num terminal, nós temos 50 processos num terminal, e a gente protesta 50 processos, mas se o cliente tem uma carga num terminal, uma carga no outro e no outro, pô, imagine ele tendo que entregar essas cartas de protesto, qual seria o custo dele? Então, é essa a grande realidade hoje. Eu queria agradecer muitíssimo essa nossa entrevista, ficar aqui toda essa polêmica que envolve. Quando eu falo polêmica, porque muitas pessoas ainda não conhecem, muitas vezes polemizam o tema, né? E a gente tem que pensar o seguinte, que é o conhecimento, saber quem você está contratando, saber o conhecimento que ele tem do setor e qual que é o preço justo, não alto nem caro, mas o preço justo. Quero agradecer mais uma vez a entrevista, muito obrigado. Obrigado. E boa sorte a todos, acompanhem aí essa nossa entrevista.